Olá, bem-vindo, bem-vinda a essa live de terça-feira às 19 horas, onde eu respondo perguntas dos meus clientes ou da minha audiência que me enviam por Messenger, por Direct ou pelo Stories. A pergunta de hoje é a seguinte: quando estamos diante de uma questão emocional, ou seja, quando eu identifico que o meu problema ou o que eu estou vivendo no momento tem a ver com o meu emocional, tem a ver com as minhas emoções, o que eu devo fazer? Eu devo compreender, eu tenho que compreender o emocional, entender o que é, ou eu tenho que controlar a situação emocional, controlar as reações que eu eventualmente vou ter por conta do meu emocional. Então a pergunta é essa: diante de uma questão emocional, diante da identificação de que é emocional, o que eu faço? Eu controlo ou eu tento compreender a situação? Essa pergunta chegou para mim porque o empreendedor está vivendo uma situação emocional que está atingindo o seu negócio. Mas vamos falar do emocional hoje, porque é indiferente se você está vivendo esta trava no trabalho, no seu negócio ou na sua vida pessoal. Quando a gente identifica que é emocional, isso quer dizer que você se rendeu a alguma coisa, né? Porque a gente custa a olhar para a situação que a gente está vivendo e aceitar que toda aquela dificuldade não é de ordem real, não é de ordem estrutural, não é de ordem externa, porque normalmente o primeiro passo que a gente dá quando a gente está passando uma angústia muito grande ou algo ruim, a gente busca algo fora. O que será isso? Isso está vindo de onde? É a circunstância que eu estou vivendo? É o meu trabalho em si? É o meu relacionamento? A gente busca algo externo, isso é natural do ser humano. Mas acontece que o que é emocional é muito individual. Então, emoção é uma reação àquilo que você determina que é externo. Porque a reação emocional de uma pessoa diante de um mesmo fato não é igual de outra pessoa. Então, se você colocar várias pessoas para estarem diante de uma mesma situação, cada uma vai reagir de uma maneira. Então, o emocional, ele é de ordem individual. E isso é uma das coisas mais difíceis para a gente assumir. Então, é você olhar para você e dizer assim, bom, isso está acontecendo desta maneira, eu estou me sentindo assim, deste jeito, porque eu estou reagindo à situação. Então, como eu reajo à situação, cria a circunstância emocional. Nunca é o externo. E eu sei que isso é muito difícil, porque é você se tornar 100% responsável. Isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Você precisa ser terapeutizado, você tem que entender de emocional, você tem que ser um estudioso. Não, basta você estar disposto a olhar para a circunstância a partir do que você sente. Então, a pergunta, quando ela veio para mim, eu compreendo o que está acontecendo, eu tento controlar as minhas emoções para eu poder seguir, porque é uma questão empreendedora. Muito bem. O que é controlar para você? E o que é compreender para você? Porque controlar algo que está crônico, crítico, ninguém controla. O emocional, você vai retendo ele. Você retém, e uma hora a represa arrebenta e a coisa vai igual água. Arrebenta com tudo que tiver perto. A gente é desse jeito. Então, essa retenção, cuidado, porque o seu controle de
O que é controle? É não deixar transparecer, fazer de conta que não está acontecendo, é seguir a vida como se não tivesse tão incomodada. O que é controle para você? Porque na realidade a gente não controla nada. Emocional a gente não controla. E aí quando essa represa arrebenta, a gente se expõe da forma mais horrorosa que tem. Porque você não controla. Aí você fica exposta. Realmente. E aí vem tudo quanto é rótulo pra cima de você. Tá dando uma sapituca, de novo tá dando piti, de novo tá... Porque a gente não é assim, é sempre uma repetição. Quem tá perto faz críticas. A gente fica numa situação de crítica. Então não dá pra controlar. Agora, esse tal desse controle vem pra gente como eu vou reter, eu vou esconder, eu vou tentar resolver de alguma forma. E quando você tá num estado um pouco menos comprometido, não emocionalmente, mas no trabalho, na empresa, quando você tem um espaçozinho melhor com você, aí você pensa assim, deixa eu entender o que está acontecendo. Por que que está acontecendo? Da onde é que está surgindo? Quem é terapeutizado faz essas perguntas. Só que isso também é controle, gente. É isso que a gente precisa entender. De verdade, esse monte de perguntas que a gente faz pra gente quando tá numa crise emocional, chame crise do que você quiser. Às vezes é um dia ruim e às vezes são muitos meses ruins. Quando você começa a fazer pergunta, essas perguntas não adiantam para nada. Eu, muitas vezes, com os meus clientes de terapia, quem me conhece sabe, eu organizo com eles algumas ações, eu dou algumas sugestões, eu tô sempre perto. Mas eu sempre repito para eles, não faça disso uma caixinha, não faça disso uma regra, não é assim. Porque senão você entra naquele lugar, ixi, eu não fiz como a Van falou, ou não estou fazendo como aquele livro me ensinou, ou não estou mentalizando, não estou na intenção correta. Você cria uma regra, de novo, você está criando lixo para o seu subconsciente. Então, pergunta demais não é o caminho. Então, Van, o que eu faço? Eu não tenho que compreender, eu não consigo controlar. O que eu faço com isso? Da onde, que recurso que eu vou usar para poder ver que eu estou numa situação emocional que está, até certo ponto, me impedindo de produzir? O que eu faço com isso? Eu estou vendo que é emocional. Aí a palavrinha, ela é amor. E aí, quando você fala assim, amor, o que é isso? Você está falando amor, o que eu vou fazer com amor? Porque é outra coisa subjetiva demais. Então, se você for atrás de técnicas, se você for atrás de um monte de coisa que tem por aí, de desenvolvimento pessoal, você vai ouvir sobre o amor. Só que, de novo, você fala assim, amor o quê? Repete aí, porque o que eu vou fazer com amor? Você não controla, você não tem que entender por que você está nessa situação emocional. Você tem que acolher com amorosidade. Amor a si mesmo. Aí eu já sei que nasce na hora na cabeça da gente. Ai, não é possível que isso é problema de autoestima. Não é possível que isso é menos-valia. Isso também é lixo. Isso também é pergunta. É você de novo querendo entender. Você não tem que saber. É problema da autoestima. Já sei. É meu relacionamento com meu pai? É meu relacionamento com a minha mãe? Foi aquilo que eu vivi na infância? Esquece. Você tem que se acolher e ponto final. Agora, autoamor é uma coisa que nós não somos ensinados a ter ou a desenvolver ou até mesmo nos permitir sentir. Você sabia disso? É assim, a gente ama outras pessoas. Eu, por exemplo, como mãe, eu acredito que o meu amor maior que eu tenho hoje com pessoas são as minhas filhas. É um amor, assim, muito grande. E muitas vezes, em exercícios, em formações, em um monte de coisa que eu já fiz na vida e continuo fazendo, eu tive que me perguntar assim, eu sou capaz de me amar como eu amo as minhas meninas? Como
que é esse amor por mim? Porque quando você pensa em alguém que você ama, se não são seus filhos, também tá tudo certo. Quem for, alguém. Eu gosto muito de fazer esse exercício com alguém. Alguém que você ama mesmo. Eu amo a pessoa. É um amor que eu tenho por essa pessoa, por essas pessoas. Muito bem. Você ama. E aí, qual que é a sensação que você tem? Né? A gente sente um quentinho, ou a gente, sei lá, alguma coisa a gente sente. Parece que dá um sorriso no rosto, parece que é uma coisa assim que deixa a gente em paz. Cada um sente o tal do amor de um jeito. Mas aí é colocar um espelho na sua frente, metaforicamente falando, e perguntar-se: quando eu olho para mim, quando eu me enxergo, quando eu penso em mim, quando eu me vejo vivendo tudo que eu estou vivendo, todas as complicações que eu estou vivendo, quando eu vejo as reações que eu tenho, às vezes irritantes diante de algumas coisas, eu sou capaz de me amar como eu amo fulana, fulano, sei lá, alguém? Essa pergunta, ela é muito difícil de ser respondida. Porque quando você vai fazer o exercício, cadê aquele quentinho por mim mesma? Cadê aquela exuberância que eu sinto quando esse sentimento que vem do outro me toma? Cadê isso por mim mesma? Porque responder da boca para fora, gente, nós estamos programadinha para responder, principalmente a gente que é ligada em desenvolvimento pessoal, em inteligência espiritual. Você se ama? Claro que eu me amo. Ai, eu me amo. Nossa, me amo, me adoro. Da boca para fora. Então, não adianta você fazer trocentos cursos de autoestima, trocentas terapias para aprender até autoestima, para desenvolver a autoestima. É assim, você vai ter informação na mão, conhecimento, tudo é válido. Mas se você não sentir, é sentir, cada um sente do jeito. Não é mais-valia, não é autoestima, não é amor próprio, é outra coisa. Sei lá, é um mecanismo que a gente arruma para falar assim, não, eu gosto de mim, não, eu sou gente boa. Aí a gente fala muito, não, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa digna, eu sou uma pessoa ética, eu sou uma pessoa honesta. Eu falo isso muito. Tá, mas isso são características minhas, tá tudo certo. Você tem que ficar autoafirmando para você. Talvez é bom mesmo você começar a elevar as suas características positivas, as suas qualidades, para você enxergar em você. Mas, gente, a gente precisa desenvolver o sentimento. Existe uma coisa muito poderosa que é o inconsciente coletivo, que traz pra gente uma crença de egoísmo, que é crença, que essa coisa do auto-amor fica bloqueado. Fica bloqueado. E a gente simplesmente não consegue sentir. Então, quando você tá numa situação, esse acolher, eu tenho que acolher isso. Mas acolher assim, né? Se acolhe assim, o acolhimento da gente é assim, peraí, deixa eu pegar isso aqui que eu tô sentindo, deixa eu pegar essa reação minha aqui diante dessa situação e esconder ela. Não é acolhimento, isso é controle. Agora, você vai acolher e vai sair dando chute nos baldes, né? Eu sou assim mesmo, quem quiser que me queira do jeito que eu sou. Não é isso, né? É mundo dos adultos. Como que você vai agir assim diante de uma questão profissional ou empresarial? Mas esse acolhimento, é isso que é a tal da palavrinha amor. E eu não posso, né? Ninguém pode dizer para mim ou para você, ame-se, você tem que se amar. Você não se ama, você se ama. Tudo isso é lixo de novo. Isso é julgamento. Mas o exercício é esse. Eu reconheço tudo de bom que eu tenho dentro de mim, de verdade. Eu tenho esse amor, eu sinto esse quentinho. Eu falo quentinho porque é a sensação que me vem. Eu consigo sentir, nossa, é difícil, é um exercício que muitas vezes as pessoas têm dificuldade. E aí você vai pegar um chicote e ficar chicoteando, né? Nossa, tá vendo? Eu não tenho amor por mim mesma, quem é que vai me amar? Não é isso. Aí você tem que desenvolver, aí sim, é um exercício.
É você sempre estar buscando esse lugar dentro de você. Por isso que o desenvolvimento pessoal fala tanto de meditação, fala tanto de respiração, porque é um momento que você fica em silêncio, é só você e você, com seu espírito, com a sua alma, com o seu ser, com o seu vazio, o que você quiser chamar. Mas naquele momento não tem nada ali, nem ninguém, é só você com você. Então a gente volta naquele, né? Que tem o Conheça-te a ti mesmo, do Sócrates, né? Tem pouco tempo que ele falou isso, né? Então, lá não sei aonde, lá antes de Cristo, conheça-te a ti mesmo. É justamente isso. Agora a gente fica mesmo assim, eu vou olhar para mim e o tanto de putriqueira que tem aqui dentro de mim. Porque só a gente sabe. Às vezes a visão não é muito boa mesmo, não. E aí a gente tem mais dificuldade, porque a gente entra em auto-julgamento. Como que eu tô nesse lugar de novo? Por que que eu tô reagindo emocionalmente a isso? Por que que eu não consegui superar isso? Por que que essa situação tá me deixando angustiada, ansiosa, nervosa, irritada, passando mal, tendo alguns sintomas físicos? Você voltou para a pergunta de novo. Tem hora que a gente tem que parar de perguntar e ficar em total silêncio e falar assim, é desse jeito, é assim que é agora e eu me acolho do jeitinho que está acontecendo e vou ver o que eu dou conta de fazer. Se você tem uma ação imediata para ser feita, estrutural, prática, do momento, da hora, é trabalho, você vai executar aquela ação. Vai doer, né? Às vezes a gente tá com sintoma físico. Vai doer, vai incomodar, a angústia pode... Você vai parar, aí é a questão do ir devagar. Você para, respira e fala, eu quero fazer isso. Tem um lado da obrigação, tem um lado do dever, sim, é empresarial. Mas aí você fala para você, mas eu quero fazer isso, porque não fazer isso agora vai me deixar numa situação mais angustiante. Então eu quero fazer, calma, eu quero fazer, ninguém vai morrer, eu quero fazer. Porque a sensação emocional, ela toma a gente completamente. Pode ser que a pessoa esteja, se fizer um pico de ansiedade, uma crise de pânico, aí nós estamos falando de sintomatologia crônica agravada. Aí não tem jeito, para mesmo, tudo fica complicado, a pessoa não consegue produzir. Mas não é esse o comum, não é isso o comum, não é essa situação que acontece. Na maioria de nós, 90%, 80% de nós, o que acontece é que a gente espreme o emocional de um lado, sabe? Igual faz assim, como se fosse uma criança birrenta, que você pega assim e fala, fica quieta aí que eu tenho que fazer um monte de coisa. Não funciona, isso não é amor. Repressão é amor? Retenção é amor? Não é. Esse acolhimento vai te dando uma paz, vai te dando o respiro. E normalmente não é uma regra, não é mágica, não tem receita para isso, infelizmente ou felizmente, porque senão a gente era mais controlador ainda do que a gente já é. Não tem regra, mas normalmente quando você vai para esse estado de acolhimento amoroso, devagar, você vai se adequando à situação e respostas vêm. Emergem, intuições aparecem, inspirações batem na sua porta, porque você está dando espaço para algo que está além da emoção, que pode ser um complexo de tudo, gente. Pode ser o intelectual, racionalizando, pode ser o emocional se acalmando, pode ser o espiritual se inspirando, pode ser o corpo se realinhando biologicamente. Não interessa, é isso que a gente precisa entender, sabe? Você vai pegar uma estrada e você não sabe, não tem GPS, e de posto de gasolina em posto de gasolina, você tem que parar e perguntar, tudo bem, essas perguntas são válidas. Ou, como é que eu faço para chegar em tal lugar?
eu viro acolá, eu viro ali, eu tô no lugar certo? Como que eu faço? Tá num lugar, tá com vontade no banheiro. Onde é o banheiro, por favor? Essas perguntas são necessárias, são bem-vindas. Agora, perguntas de ordem do porquê, como, de onde está vindo isso, relacionado ao emocional, para onde que eu vou, como é que eu ajo, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo comigo, esse é a maior angústia que eu vejo comigo, eu passo por isso também, você acha que não? Eu passo por isso também, os meus clientes Van, o que está acontecendo comigo? Eu olho assim, qual que é o objetivo de você saber o que é que está acontecendo com você, se já está acontecendo? Vamos olhar para o que está acontecendo, como que é isso, né? Fala. E você pode falar com você também. Às vezes é difícil, às vezes a gente precisa conversar com alguém, tá tudo certo. Mas converse com alguém que vai acrescentar ao seu estado. Porque quando a gente está muito angustiado, quando o emocional está muito exacerbado, a gente pega o mais próximo, né? O primeiro que passar, assim. Geralmente é relacionamento próximo. Aí a pessoa olha e fala assim, ai. Porque a pessoa se sente ameaçada no lugar dela de relacionamento com você, seja ele que for familiar, amoroso, de filho e até profissional. O que essa pessoa quer me falando isso, né? Para que ela está compartilhando isso comigo? Porque o outro entra em ressonância, não encontra nele o que é que está acontecendo também e fica com medo de ser julgado e começa a julgar. Então, quando a gente precisa conversar, a gente conversa, quando a gente quer dar um passo, a gente procura quem vai acrescentar e pode ser qualquer pessoa, desde que a gente tenha discernimento. Mas querer controlar ou querer entender o cerne do que está acontecendo com você diante de um estado emocional alterado ou desequilibrado, não funciona. Não funciona. Você tem que acolher. Então, não é à toa que tantos livros, tantos cursos, tantos profissionais falando de autoestima, de mais-valia, dar-se valor, auto-amor. É tudo rótulo, mas é muito importante. Mas você tem que entender o que é isso. Você gosta de... claro que eu gosto. Nossa, eu me reconheço. Tá bom. Cognitivamente, a gente tem que dar resposta. Mas a minha pergunta é, você consegue sentir o amor que você sente pela pessoa que você mais ama neste mundo por você, dentro de você? Os mesmos sintomas fisiológicos, né? Que a gente tem emoção que a gente sente fisiologicamente. Você consegue ter essa sensação? Quando você pensa assim, o meu amor por mim. Esse é um passo de alto valor. Isso, para mim, Van, é autoestima. Qualquer outra coisa é caixinha. E eu não caibo em caixinha. Não aceito, não gosto, não serve para mim. Não adianta eu falar. Então, a forma mais didática que eu consigo dizer do que é amar o estado que você está, acolher o que você está vivendo no momento, é dessa forma. Porque todo ser humano neste mundo adulto já sentiu amor por outra pessoa, ou então um animal de estimação, se nunca amou outra pessoa. E eu não julgo, cada um é de um jeito, eu sei lá o que é esse tal de amor na cabeça de cada um, mas é aquele sentimento que você fala assim, até perde o fôlego, você fala assim, parece até que eu não viveria sem essa pessoa, né? A gente tem essas ilusões, nossa, se essa pessoa não estiver no mundo, eu não suporto viver. Nós mães temos esse pensamento porque até é antinatural, né? Perder um filho é deve ser a coisa mais, e para mim deve ser a coisa mais doída do mundo. Então, a gente pensa assim, e você conseguiria viver no mundo sem você? Você reconhece o seu valor para o mundo? O quanto você faria falta? O quanto você faz falta? O quanto você é importante para muitas pessoas? Para todas as pessoas da sua empresa, para todos os seus clientes, independente de vínculo emocional ou de relacionamento, e na família e nos relacionamentos, não precisa nem falar, você consegue reconhecer isso? Você consegue se amar ao ponto de falar, nossa, eu não posso faltar, mas não é por
porque você é provedor, porque fulano, naquela história da equivocação da vaidade. Se eu não fizer, se eu não resolver, se eu não estiver à frente, nada acontece. Isso é soberba, bobagem, é outro lixo. Joga isso fora. Não é disso que eu tô falando. É da sua qualidade como ser humano. É da sua qualidade como contribuinte de amor no mundo, de boas coisas no mundo, de qualidade profissional no mundo. E você olhar e falar assim, nossa, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que, né? Porque eu faço muita falta. E a primeira falta é pra gente mesmo, porque quando a gente tá num estado emocional, por que a gente entra num estado emocional? Profundamente falando, ao nível mais profundo da inteligência espiritual, da inteligência emocional, é porque a gente se perdeu de si próprio, né? Qual foi a veia, né? O meu sangue se perdeu na veia do coração. O Chico Buarque tem uma estrofe dessa. Então, assim, a gente se perde dentro da gente mesmo. E é isso que abala a gente. Porque a gente tem essa força vital que levanta a gente, que respira na gente. É a vida pulsando na gente o tempo todo. E aí as emoções, esse lixo subconsciente inteiro, esse monte de pergunta, o ceticismo, a dificuldade da vida, do dia a dia, os obstáculos, fazem você duvidar de você mesmo. E duvidar de você mesmo é matar-se. E aí você se vê meio morto dentro de você. É desesperador. Cadê eu? Porque a pergunta mais emocional que a gente faz inconscientemente, mas que a gente não verbaliza, é essa: cadê eu? Onde é que eu tô eu? Aquela euzinha que eu sei que eu posso ser, que consegue fazer as coisas. Aonde fui eu parar? E o amor traz de volta. O autoacolhimento traz de volta. Então, diante de uma situação emocional, não tem que entender por que você está ali, se é trauma, se não é, se é crença limitante. Isso fica para um outro momento, se você achar que vale a pena aprofundar naquilo, mas primeiro você tem que limpar tudo isso, se acolhendo. Tem que controlar nada, porque controle é retenção. Retenção é aquilo que eu já falei, vai virar uma coisa que vai explodir num determinado momento. E pode explodir de N maneiras, não é necessariamente com uma sintomatologia psiquiátrica, não é com uma sintomatologia crônica emocional ou uma sintomatologia fisiológica, ou tudo junto. Não tem regra, mas explode, porque você vai retendo. Isso é controle. Você está querendo controlar uma coisa que não está ali para ser controlada, está ali para ser amada. Está ali para ser acolhida, porque é dali que você vai dar mais um passo na sua vida. É dali que você vai tirar algo que vai servir para a sua evolução e inclusive do seu negócio. Porque inspirações, soluções, intuições que vêm quando a gente vai para essa paz de espírito de se acolher e falar assim, tá tudo bem, eu dou conta, eu cuido de mim, são as melhores soluções que emergem disso pra gente. Porque a gente não para prestar atenção, mas quantas vezes a gente olha para o passado e vê situações que a gente passou e que de repente a gente falou, nossa, não, é só eu fazer isso aqui, eu vou fazer isso, eu vou reagir diferente, eu vou tomar um outro caminho, e a coisa flui, e a gente depois fala, nossa, por que eu sofri tanto? E a pergunta é sempre essa, por que a gente complica tanto a vida? Porque essa é a pergunta, por que eu complico tanto a vida? Porque eu quero saber todas as respostas de todas as perguntas que o meu subconsciente manda para mim, para me distrair do que realmente é importante. E esse limpar todas essas crenças e essas dores é um caminho que precisa ser construído todos os dias. Porque você pode aprender isso, né? Agora, né? No caso do cliente que me perguntou, faço agora, vou tratar disso agora.
Passou a crise, passou as angústias, resolveu, esquece. Aí na hora que o piripaco volta, porque é repetitivo, isso quer dizer que você não limpou aquele negócio. Ou é uma coisa muito parecida, limpa de novo. Mas esse acolher-se é cotidiário. É um amor que precisa ser praticado. Todas as filosofias, Sócrates era um filósofo, né? Todas as filosofias, todas as religiões, todos os ícones espiritualistas que passaram e que estão no planeta agora, falaram do amor a si mesmo. O mais conhecido é o Cristo, que falou: ame ao próximo como a si mesmo. Então, essa segunda parte, assim, ela é explicativa, como a si mesmo. Então, a gente vai lá para a escola e não aprende a fazer análise sintática, né? Como a si mesmo. Se você não sente esse quentinho por você, você começa a questionar o quentinho do outro. Vocês acham que não? Em algumas imersões que eu fiz e que eu tive que trabalhar isso, né? Como profissional, a gente tem que trabalhar, senão como é que você vai ajudar as pessoas? Teve um dia que eu quase espiroquei, porque eu comecei a pensar assim: ué, então eu não amo as minhas filhas? Como é que é isso? Porque eu não conseguia fazer o movimento introjetado. Eu até gosto um pouquinho de mim, sabe? Eu sou legal. Mas amor. Eu falava assim: Jesus, e agora? E aí, como a si mesmo. Então, peraí, então meu amor pelas minhas filhas está comprometido? Não é isso. Não é isso. Claro que não, né? No primeiro momento, o cabeção. Isso é o intelectual querendo fazer a análise sintática do texto, né? E perguntar. Então, quer dizer que eu não amo? Pergunta, lixo, não adianta, joga isso fora. Não, você ama. Que bom que você tem um parâmetro, né? Que bom que temos um parâmetro de amor. Então, volta para você. Porque quando a gente tá meio ruim com a gente mesma, até a demonstração de afeto e de amor das outras pessoas por nós nos incomoda. A gente disfarça, mas incomoda. Então, assim, muito preguê, muito te amo, muito abraço. Todo mundo gosta disso, gente. A gente tá ali, mas quando a gente não tá bem, aquilo incomoda. A maioria disfarça. Tem hora que você nem disfarça, você dá uma, né? Ah, menino, sai daqui, né? Ou então, com parceira, com parceiro, né? Evita, porque você não tá bem com você. Aí sim, essa frase do como a si mesmo cabe perfeitamente. Porque o amor é um estado de espírito. Ele não é uma coisa perene, né? Assim, é incondicional. Eu acho que essa é uma opinião minha particular. Vou tomar liberdade de compartilhar com vocês, mas isso não é a verdade absoluta, não. Isso é o que eu penso da minha caminhada de vida. Eu tenho uma sensação e uma crença, pode ser limitante ou não, de que amor incondicional não é deste planeta. Porque o nosso sentimento pelas outras pessoas sempre tem uma condição. Sempre. A gente cobra de quem a gente mais ama, então tem uma condição. Mas o amor incondicional, a gente precisa começar com a gente mesmo. E a gente cobra. Quem é que não cobra de si mesmo? Nós nos cobramos muito mais do que o mundo inteiro. O maior tribunal que existe de nós somos nós mesmos. Para pensar o tanto que você se cobra, o tanto que você se exige, o tanto que você quer de você. Muitas vezes algo que precisa de um tempo, que precisa de mudança, que precisa de acolhimento. Então, não é incondicional. Talvez se algum dia eu conseguir dizer assim que eu me amo incondicionalmente, eu consiga começar a trabalhar isso ou sentir algo parecido por outras pessoas. Mas eu sempre vejo que tem uma condiçãozinha. Então, tem muito caminho pela frente para trabalhar. Acredito que possam ter pessoas que, de repente, podem me dar um testemunho do que é um amor incondicional, que você
ama independente de qualquer coisa. Se a pessoa vier e aprontar aquela com você, faz a menor diferença. Seu amor tá ali. Pode ser. Eu quero muito acreditar que tem alguns seres humanos por aí, mas eu não consegui ainda. Então, por isso que eu acho que não é muito desse planeta, né? Não vou falar que é uma verdade absoluta. Mas amar. Amor. Essa palavra que é tão falada, né? Mas é pouco compreendida. Porque ela é individual, ela é abstrata, ela é íntima, ela é de fórum íntimo. E a gente demonstra da forma que a gente consegue. Então, diante de uma situação emocional, caminhe nesta seara, né? Comece deste lugar. Acolher-se é amar-se e pergunte-se: eu me amo como eu amo a pessoa que eu sinto que mais amo neste mundo, outra pessoa, uma pessoa externa? E começa a trabalhar isso. Esquece. Por que eu tô com essa coisa emocional? Por que eu tô sentindo isso? Por que de novo eu tô com medo? Porque joga fora todas as perguntas. Isso é memória. Isso é crença limitante. As perguntas nascem da memória da gente. Memória não serve para nada. Memória é um troço que atrasa a vida da gente. Crença é um negócio que atrasa a vida da gente. Então, para que você vai ficar lá esmiuçando? Tá bom, eu sei que tá. Não quero isso para mim. Peraí, deixa eu me acolher. Porque você vai para um outro lugar. Um lugar de silêncio. Eu sinto assim, um lugar de silêncio. E desse lugar de silêncio você consegue ouvir alguma coisa que não seja esse tanto de pergunta e muito menos controle. Desse lugar, você consegue trabalhar, você consegue empreender, você consegue amar, você consegue se relacionar com aquela situação ali flutuando e você vai chegar num lugar. Mas nós vivemos questões emocionais todos os dias, nós somos movidos às nossas emoções, porque a gente está em evolução. Sempre. Agora, quando você desenvolve uma crise, quando você tem um diagnóstico que tem a ver com questões emocionais, aí você vai fazer a mesma coisa, mas você tem um outro caminho paralelo, que é ajuda profissional mesmo, né? Às vezes a gente precisa de um médico, às vezes a gente precisa de terapia constante, tá tudo certo. Mas se não partir do acolhimento do seu amor, você faz igual eu fiz quando eu recebi o primeiro e último, graças a Deus, e único diagnóstico de depressão. Eu tinha estacionado o carro fora da clínica da médica, aí depois que ela me explicou, e eu muito intelectualizada, né? E ela falou, eu concordei, realmente, bababá, me deu a receita. Eu sentei no carro para ir embora, peguei a receita e olhei assim, desabei. E assim, tá bom, tem a ver com o quadro, mas era uma sensação de fracasso horrorosa. Porque eu ainda falava assim, a pergunta, né? Dentro de mim era assim, além de tudo que eu tô vivendo, eu tô deprimida. Além de tudo isso, eu vou ter que tomar remédio para depressão. Percebem? O nível de cobrança. O nível de exigência, que nessa hora não cabe nem gratidão, a gente não consegue nem agradecer. Gratidão porque eu tive um diagnóstico, gratidão porque eu tenho dinheiro para comprar esse remédio, gratidão porque essa médica foi acolhedora, gratidão manda para aquele lugar, porque você fala, não é possível um negócio desse. Mas o que foi isso? Qual foi a causa da minha depressão? Retenção emocional, vai retendo, porque eu cheguei muito dona de mim. Olha, eu estou sentindo isso, eu estou fazendo aquilo. Tem horas que é assim, tem horas que é assado. E a pessoa é profissional e está me escutando de outro lugar. E eu tô lá, muito parará. Ela virou para mim e falou assim, você tá com sintoma de depressão, isso é depressão. Eu perdi a voz na hora, né? Mantive a pose, engoli e fui chorar no carro. Comprei o remédio, tomei o remédio, sarei 6 meses de medicamento, desmamando depois, né? Acabou. Voltou, o cérebro voltou a funcionar, porque o coitadinho já estava destrambelhado de tanta retenção emocional. Reter emocionalmente, que tentar controlar a situação emocional, desfunciona o organismo e o cérebro não consegue. Por isso que a gente tem que tomar o remedinho de quando em vez, porque o bichinho
destrambelha igual o estômago, igual qualquer outro órgão. Retenção. Então, retenção é controle. Controle traz as perguntas, que é uma pseudo-compreensão. Não, eu preciso entender exatamente o que está acontecendo comigo, eu tenho que ter respostas. Eu sou uma pessoa terapeutizada, eu conheço de terapia. Como que eu não sei o que está acontecendo comigo? Você não sabe. E para que saber? Você precisa saber. Você sabe que está vivendo aquela situação. Pode ser algo, um lugar conhecido, um sintoma repetido, mas e daí? Você vai querer entender a causa? De novo, tô repetindo o padrão. Tá bom, gente. Vale a pena esta exploração profunda de si próprio quando você tá num lugar muito equilibrado e muito amoroso com você mesmo. Senão você começa a excomungar tudo que você já viveu. Você começa a desprezar tudo, porque você fala assim, não é possível. Eu sou acumuladora de lixo emocional. Como é que eu vou fazer com isso? Entende? De novo a pergunta. Esquece. Simples assim. Não, Van, mas isso não é irresponsável? Isso não é uma atitude infantil? Isso é... Tá vendo os questionamentos? Eu tô falando com vocês o que eu me questiono às vezes, o que eu escuto de questionamento de cliente, porque essa coisa de querer perguntar e querer entender o porquê e o que e o como é humano, mas de verdade, quando se trata do emocional, não leva a lugar nenhum. Se eu acolho com amor o que você me traz e penso assim, nossa, isso eu sei porque está dentro de mim, eu vivo isso, eu sei como que é, e é só acolher você com amor, porque é isso que a gente quer ser amado. A gente quer muito ser amado. O ser humano quer ser amado, tudo neste mundo quer receber amor, até os objetos. Então, eu recebo você com amor, mas você precisa se amar. Aí você vai começar a enxergar algumas coisinhas. Aí você começa a entender algumas coisinhas. O que for bom, que servir, ótimo. O que não servir, joga fora. Serve para um, não serve para outro. Não tem fórmula. É possível empreender, trabalhar, resolver questões empresariais, estando emergido em reações emocionais que estão deixando você ruim? Sim, desde que você acolha amorosamente tudo que está acontecendo. Ok? Era essa a minha resposta para essa pergunta que eu recebi hoje. Espero que eu possa ter contribuído com todo mundo que estava aqui comigo, que me ouviu e para quem vai assistir a live depois. A gente se encontra terça-feira que vem, às 19h, se Deus quiser e Deus quer. Um beijo.